Então, gente, estamos aí no provavelmente o último vídeo dessa aula, né? Daqui um pouquinho eu vou passar o link para vocês, né? Só para lembrar que tem que assistir, embora vocês já estejam sabendo que tem que manter uma certa sequência, né? O canal já tem recebido alguns inscritos de fora, que são sempre muito bem-vindos, né? Obviamente, eles não têm o mesmo compromisso formal que os alunos de Brasil 4. Os alunos de Brasil 4 deverão, num certo sentido, assistir a todos esses vídeos como uma forma de acompanhamento do curso e mesmo aferição de frequência, né? E, obviamente, eu não estou dando nenhuma tarefa formal por hora, porque a própria universidade recomendou estabelecer uma data para iniciar as atividades avaliativas, que elas vão começar só da semana que vem para frente, né? Então, até hoje eu não estou marcando, mas fica sempre a lembrança, né? Já mandei por e-mail a lista, a bibliografia, as referências para cada um desses encontros, né? Lembrando que ao longo do semestre são 15 encontros e para cada um desses 15 encontros eu sempre indico 4 ou 5 indicações bibliográficas mais densas, mais focadas no tema que está sendo discutido, e a leitura dos manuais, né, que eu chamo de manuais, mas na verdade são bem mais pretensiosos que isso, né? O Boris Fausto, aquele calhamaço da história do Brasil, né, que é um livro feito para um leitor bem informado, um leitor que não tem exatamente uma pretensão universitária, mas que também não quer se dar por satisfeito com a média ordinária dos livros didáticos. E a coleção, essa sim, universitária, da Lucília Neves e do Jorge Ferreira, que é a nossa referência de acompanhamento para vocês não perderem a cronologia, os acontecimentos, aquilo que está, de alguma maneira, cercando os acontecimentos, né? Vocês devem ter percebido nos 2 vídeos anteriores desse bloco que eu dei uma importância muito acentuada aos intelectuais, a relação entre os intelectuais e o poder, né? Essa relação ela é fundamental nos anos 30, nos anos 40, né? Porque ela está criando um Brasil novo. E não por acaso, ao final da crise, que vai resultar no afastamento de Vargas, no primeiro afastamento de Vargas, que foi um afastamento pacífico, ele foi para um exílio dourado, né? Foi durante muito tempo a historiografia usava isso como um exemplo de que no país, no Brasil, as coisas não são muito sérias, porque era um ditador, foi afastado do poder e foi exilado na fazenda dele, ou seja, exilado simbolicamente, né? Ele perdeu os direitos políticos durante algum tempo, mas na verdade foi para a fazenda dele criar as suas cabecinhas de gato. Na verdade, ele foi para permanentemente receber visitas e consultas e contatos, porque ele não saiu da vida política e sequer recebeu uma punição formal, né? Nas eleições seguintes ele disputou por vários estados, era uma aberração que se tinha na época, né? Ele foi eleito senador e podia se disputar por vários estados, então você escolhia por quais estados você ia tomar posse. Para um ex-presidente isso é chique, né? Imagina o Lula tendo essa prerrogativa e se ele conseguir recuperar os direitos políticos dele, o que parece bem provável na atual conjuntura, né? Ele poderia, por exemplo, disputar o Senado por quase qualquer estado brasileiro, com muita chance de ser eleito e escolher depois por onde que ele ia tomar posse e liberar para os segundos suplentes ou para as pessoas que fossem associadas a ele na sequência. Mas eu queria, na verdade, relembrar uma coisa que a gente conversou lá na época da discussão da Primeira República, a questão das elites, né? Eu falei nos 2 blocos anteriores muito sobre as elites intelectuais, né? E as elites são fundamentais no exercício da política, né? Elite é elite, são líderes, né? São vanguardas, né? Trotsky era membro de uma elite. Lenin era membro de uma elite, né? Essas pessoas não se formam lendo línguas diferenciadas, militando em vários países, sendo trabalhadores do chão de fábrica, né? A política ainda se faz muito com base nesse processo de qualificação ao longo do tempo, né? O próprio Lula começou a vida política como líder sindical, começou como torneiro mecânico, a sua
profissão fundamental, mas assim que ele se afastou para assumir cargos de direção no sindicato, ele foi concluindo uma formação política que o tornou membro de uma elite política. Ele é parte da elite política, né? Ele tem um savoir-faire, ele tem uma cultura, né? Política, uma cultura da política, uma cultura de fazer política, que obviamente o faz parte de uma elite. As elites são ainda, né, muito fulcrais na nossa política, né? Seja pelos sobrenomes, eu acho que lá quando a gente conversou sobre a Primeira República eu lembrei isso, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, em Sergipe você tem o Alagoas, você tem os Acioli, que é uma oligarquia que já vem desde a época do reinado, segundo reinado, né? Em Pernambuco você tem os Cavalcantes, né? Tem uma brincadeira que se faz lá, quem não é cavalcante é cavalgado, né? Em Goiás você tem os Caiado, né? Esse Ronaldo Caiado que está aí hoje, ele é membro de uma linhagem, né? Lá nos anos 30 já tinha Caiado no governo do estado, né? Aqui em Minas, os Bias Fortes e os Andradas são sobrenomes que vêm lá da monarquia, né? E assim sucessivamente. Os estados que conseguiram romper um pouco com esse processo de elitização, num certo sentido, são aqueles que mais se urbanizaram e que mais vertiginosamente se industrializaram, São Paulo e Rio, né? Mas a nossa política ainda é muito focada nas elites. E a cultura, a intervenção dos intelectuais, idem, né? Eu sempre cito um exemplo que nem todo mundo talvez se dê conta desse alcance, e não quer dizer também que o cara tenha que ir, a cada vez que ele tiver oportunidade, ficar ali se imolando, né? Se auto-imolando, se auto-punindo, né? Porque e tal. Mas o Gregorinho do Vidier, acho que todos vocês conhecem, né? O Gregório. O Gregório é do Gregório Bainton do Vidier, né? Vocês conhecem o lado mais pop, né? Que ele é filho da Olivia Bainton, ou sobrinho, sei lá, uma cantora muito cool que tem lá no Rio, né? Mas, na verdade, é muito interessante as origens elitistas e aristocráticas do Gregorinho, né? O Gregorinho era um menino tímido, ele foi inscrito no tablado, já tem um processo aí forte, né? O tablado era uma escola de artes dramáticas das mais prestigiadas do Rio de Janeiro e com certeza não devia ser barato. Ele foi inscrito no tablado para romper a timidez, que a família falava, esse menino é muito tímido, né? Para fazer face a nossa tradição, né? Mas aqueles que são do Rio devem conhecer na praia de Copacabana uma rua do Vidier, existe uma rua do Vidier, né? E quem foi esse do Vidier da rua? Foi um dos caras, um dos dois caras que lotearam Copacabana, né? O bairro Copacabana foi loteado pelo avô dele, né? Então vocês imaginam, isso é ser parte de uma elite, né? E o outro lado também, o lado Bainton, é um lado de capitães de indústria, né? Da indústria eletrônica, de indústria pesada, né? Então é uma origem duplamente aristocrática, né? Que forma esses membros da elite, mas é um cara esclarecido, é uma pessoa iluminada, uma pessoa sensível, uma pessoa com alguma consistência social e voltada para fazer aprofundar, que seja no plano dos costumes, esse processo de mudança no Brasil, né? E os exemplos podem se suceder, né? Eu ando lendo muito nessa pandemia sobre a bossa nova, sobre a música popular, e tem uma lenda muito interessante, a lenda urbana, né, do Tom Jobim como sendo o cara meio miserável, assim, que a primeira vez que ele foi apresentado ao Vinícius de Moraes, ele teria pedido um dinheiro para o táxi, né? Ele foi apresentado numa boate e falou assim, olha, tá muito bom aqui e tal, mas ficou tarde, agora eu preciso ir embora, será que você me empresta um dinheirinho aí para eu pegar um táxi e voltar para casa? Quer dizer, aí todo mundo usa isso como um exemplo de que ele era um cara duro, de que ele era um cara pobre, né, de origens humildes, né? Mas eu só lembro que ele aprendeu piano com 13 anos, né? 13 anos, ter um piano em casa aos 13 anos não é coisa para nenhum morador de comunidade, né? Vocês não conseguem imaginar um piano subindo no Morro do Cantagalo para um rapaz de comunidade aprender a tocar piano, né? Então, diga de passagem, o exemplo é bem típico, né? O Johnny Alf, que era um pianista negro, também forjado na noite carioca, que muitos especialistas dizem que num certo sentido, a inovação dele nessa coisa da bossa nova, nessa coisa da batida, nessa coisa da própria construção de um modo de tocar, né? Que vem de antes, que era muito mais inovador e vem de antes do Tom Jobim e do João Gilberto, não por acaso, João Jobim,
Tom Jobim e João Gilberto eram fãs dele, iam assisti-lo toda vez que podiam, né? Mas como ele era filho de uma empregada doméstica e aprendeu a tocar piano com uma espécie de mecenato dos patrões, né, da mãe, ele nunca abriu, e talvez não fosse bom de marketing, né, o Johnny Alf, mas ele nunca abriu essas mesmas portas que os outros abriram para si. Então, essa parte da elite brasileira, ela é presente, né, em todos os nossos processos de transformação. Um outro exemplo que eu cito, que é muito importante, a Petra Costa, que produziu aquele documentário recente, A Democracia em Vertigem, né? Ela em algum momento lá fala do meu avô e tal, não sei o quê, e ela não detalhou demais, mas o avô dela é um dos 3 donos da Andrade Gutierrez, né? Ou seja, não é pouca coisa. E você pega a formação dela, é curso de cinema em Edimburgo, em Londres, é uma formação toda ela internacional, que foi construída com o patrimônio do avô, e obviamente isso não tira dela o mérito, né? A mesma coisa os irmãos Salles, né, os banqueiros, Walter Salles e João Salles, né? São 2 banqueiros, herdeiros de um controle acionário ainda forte de um banco, e que se dedicaram a produzir iluminação. Eu até chamaria isso, a Piauí, por exemplo, que eu acho, não tenho certeza, mas que é praticamente financiada pelo João Moreira Salles, do começo até o fim, é talvez o órgão mais inteligente da imprensa escrita brasileira contemporânea. É uma revista que eu aguardo ansiosamente todo mês e recomendo a todos vocês, porque ela pratica uma espécie de jornalismo literário que aprofunda, analisa e não fica na superfície, que é vital para um historiador. Então, eu sempre que posso, eu recomendo a leitura, né? E assim sucessivamente, a Neca Setúbal, que é outra banqueira, financiadora de projetos de educação popular, esteve muito associada à Marina e foi muito demonizada por causa disso, né? A Lília Schwartz também não é só uma professora da USP, né? Ela tem ligações com a Companhia das Letras e tudo, está sendo agora cancelada, né? Por conta de algumas infelicidades que eventualmente possa ter dito, mas eu acho que a reação está meio over, está meio desproporcional. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria citar é que o Brasil nunca prescindiu dessa participação das elites intelectuais forjadas no interior das elites sociais na sua própria tentativa de evolução e de autoexplicação, né? Isso vale também para quem escreveu, né? Caio Prado Júnior, a família Prado Júnior era riquíssima e eram donos da Brasiliense. Se fosse hoje, seria considerado um comunista de carteirinha, tinha que ser banido, proscrito, castigado, perder patrimônio, etc. Mas era um autor seminal da nossa historiografia e que, num certo sentido, também se insere nessa reflexão, né? Então, basicamente, era esse um pouco o recado que eu queria passar, né, para a gente pensar um pouco essas questões de como o papel das elites intelectuais, às vezes das elites jurídicas, às vezes sinaliza, dá um norte para a transformação política. E assim foi o Manifesto dos Mineiros, que, com todas as limitações que eu citei anteriormente, passou a se tornar uma referência. Muitos historiadores, inclusive não mineiros, dizem que a partir dali começou a ficar claro que o regime estava caindo, que o regime de Vargas estava caindo. E daí para a construção das alternativas políticas é um passo muito curto, né? E uma dessas alternativas foi exatamente a criação da UDN, União Democrática Nacional, que nasceu com um viés progressista, que nasceu com um viés liberal, e que foi virando uma coisa um pouco diferente ao longo dos anos 50, ao longo dos anos 40, e sobretudo sob a liderança do Carlos Lacerda, mas que para a derrocada do regime de Vargas teve uma função vital. Foi um partido muito importante. E ao final do período Vargas, nós vamos ter, portanto, a criação da UDN, que é fruto dessa elite liberal urbana, né? O PSD, que é uma tentativa de reconstrução da identidade das oligarquias, especialmente as oligarquias ligadas a Vargas, e o PTB, que é o grande dado novo nessa política, que era um partido de base urbana e representante dos trabalhadores, né? Vamos ter agora um último bloco desse dia de hoje, falando um pouco sobre os partidos.